manhã movimentada, a operação acontecendo justamente contra essa milícia que atua ali na Muzema e também em Rio das Pedras. Esse braço da milícia era justamente aquele que vem fazendo o quê? Faz a lavagem do dinheiro que eles conseguem, né, nessa organização criminosa montada naquele ponto ali. O pessoal também trabalha com o quê? Fazendo a venda de imóveis justamente para pessoas que precisam comprar a casa própria naquela região e acabam sendo vítimas desses criminosos. E eles aproveitam para todo o dinheiro arrecadado pela milícia também fazer a lavagem do dinheiro com criptomoedas. Não só os bitcoins, tem outras também aí atuando no mercado. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com o delegado Dr. Moisés Santana. Dr. Moisés, até agora, pelo menos hoje, 9 pessoas já foram presas, mas no total 15 pessoas já foram presas. Essa força-tarefa já começou a ter um tempo. O objetivo é justamente atacar o braço financeiro da milícia por conta do que eles vêm fazendo e agindo no estado do Rio. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alex. Boa tarde, pessoal do SBT. Exatamente, Caio. O seu programa do Estado, né? Um programa do governo do Estado de combate às milícias, que é um programa que já está em atuação há algum tempo. Aproximadamente 2 bilhões de reais nesse combate às organizações criminosas já foram apreendidos. Cerca de 900 milicianos foram presos nesse combate. Então, é um trabalho que vem dando certo de sufocar essas organizações criminosas, notadamente atingindo o braço financeiro, que é o coração e é o objetivo dessas organizações criminosas, né? Então, quando a gente atinge diretamente o braço financeiro, a gente desestimula esse tipo de atuação. Inclusive, o Estado tem um novo programa que será lançado em breve, que é uma atuação mais específica em algumas comunidades do Estado, e esse foi o primeiro desses trabalhos, né, diretamente na Muzema e no Rio das Pedras. Deixa eu chamar a Isabelle Benito, que está no estúdio, justamente para ela venha bater esse papo com a gente aqui, porque um casal que foi preso hoje, Isabelle, investiu pelo menos 2 milhões de reais nos bitcoins também, justamente para poder fazer a lavagem de dinheiro. E só lembrando que desde o início dessa força-tarefa, eles conseguiram evitar que eles conseguissem movimentar cerca de 1 bilhão de reais. É muito dinheiro, mas o doutor está aqui e fala com você, Isabelle Benito. Boa tarde, doutor Moisés. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui no SBT Rio, depois de uma manhã movimentada como essa. Eu já vou direto perguntar, porque assim, é justamente sobre esse casal, né? Quem são esses dois personagens? A investigação apontou que eles não tinham lastro para a movimentação financeira que eles estavam fazendo, né? Esse casal que foi preso no dia de hoje e que inclusive estava movimentando seu dinheiro através de criptomoedas, eles são sócios de uma empresa que vinha realizando construções na Muzema e no Rio das Pedras, construções inclusive no condomínio onde desabaram os prédios que vitimaram 24 pessoas, né, e estava transacionando economicamente com pessoas integrantes da organização criminosa que atua ali, né, praticando atividades típicas de milícia, praticando diversos outros crimes antecedentes, como crimes ambientais, né, desmatamento, parcelamento ilegal do solo, e vendendo e alugando esses imóveis, construindo de forma ilegal. Nesses 6 meses de investigação, quanto essa organização movimentou em milhões de reais que vocês conseguiram apurar? Somente os 2 alvos principais da investigação, que eram o Francisco das Chagas e o Laerte, movimentaram um pouco mais de um ano, 8 milhões e meio de reais, né, nenhum dos dois tendo lastro mínimo para esse tipo de movimentação. O Francisco declarou ser encarregado de obras, oferindo 4 mil reais mensais, e o Laerte apresentou como álibi várias profissões, nenhuma delas tendo lastro mínimo para movimentar, no caso específico do Laerte, 900 mil reais em cerca de um ano, em menos de um ano. O doutor Moisés, a gente que trabalha bastante nessa vida para conseguir qualquer dinheiro nessa vida, a gente sabe que assim, é uma cara de pau virar para alguém ou até para a própria polícia e falar que justamente uma pessoa que tem uma profissão que é nobre, mas que a gente sabe que não tem essa rentabilidade, consiga uma movimentação financeira, consiga até participar de criptomoedas com quase, eu estou falando 1 milhão de reais, porque 900 mil para quem movimenta 900 mil para um pulo de 1 milhão é daqui para ali, né? Exatamente. São pessoas que não tinham a menor condição de movimentar esses valores, salvo para a prática de infrações penais, né? No caso ali foram vários, né? Vários crimes antecedentes,
interligados com a organização criminosa ali, a milícia, que atua na região, e eles estavam ali praticando atividades de branqueamento desses dinheiros, né, para tentar tornar aquele dinheiro ilícito, dar uma aparência a ele de licitude. Então eles operavam através de empresas de fachada, de pessoas físicas e jurídicas, mesclando esse dinheiro, aqui adquirindo joias, criptomoedas, transferindo esses valores em pequenas quantias para interpostas pessoas, para no final retornar para eles com um aspecto de licitude. Como vinha esse dinheiro? Como vinha esse dinheiro? Era grilagem de terra, venda de imóveis, venda de carros, que muitas pessoas acabam dando veículos para poder fazer a compra de imóvel ali. Como é que eles lavavam esse dinheiro propriamente dito e de onde vinha? Principalmente através de empresas de fachada do ramo de material de construção, loja de venda e compra e venda de veículos, né? Então esse dinheiro passava por essas empresas que eram propriedades de laranjas, né? E tinham como procuradores outras pessoas que eram quem de fato movimentavam as contas, transferindo para interpostas pessoas no meio do caminho, que depois retornavam para os líderes, né, do grupo de forma com aparência de licitude. Moisés, eu estou vendo agora, vou aproveitar até a imagem sua descendo do carro da viatura ali num condomínio já conhecido. Para quem não conhece, esse é o mesmo condomínio onde a polícia fez todo o trabalho, a investigação e levou à prisão do Jairinho e da Monique, ou seja, por isso que você está conhecendo um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. A prisão desse casal seria como se fosse, nesse momento da operação, a prisão dos cabeças da história? Sim, foi através do Laerte e do Francisco, né, que nós deflagramos a investigação e conseguimos a identificação dos demais integrantes que estavam com eles transacionando e que toda essa movimentação estava interligada inclusive com membros já denunciados e presos na Operação Intocáveis do Ministério Público, na qual vários integrantes líderes daquela organização criminosa, inclusive presos em presídios federais. Até, Isabelle, para a gente poder abranger mais esse assunto, essa força-tarefa foi montada basicamente em 2020 por causa daquela onda de mortes que veio acontecendo na Baixada Fluminense, também investigada, que poderia ser, né, de milicianos naquela região. E esse levantamento feito desde o início, por conta da ação de milicianos, chegou a apontar que eles teriam movimentado mais de R$1 bilhão. Por isso, nesse momento, Moisés, é importante que vocês, delegacias especializadas e até distritais, possam atacar justamente esse braço financeiro para evitar com que eles possam ter ramificações, causar mortes, mexer com muito dinheiro e também destruir o Estado, né? Perfeito. Inclusive, nós representamos e foi deferido pela Justiça o bloqueio e sequestro de todos os bens móveis e imóveis dos investigados, né? Já que havia um indício de movimentações de mais de R$8 milhões nessa investigação. Sabe o que eu mais fico impressionada, doutor Moisés? É porque a gente custa entender qual que é a gravidade de uma história como essa, qual que é a gravidade de você estar falando de uma organização criminosa. Quando a gente fala de organização criminosa, por mais que você esteja falando de pessoas em que a gente está de grilagem de terra, disso e aquilo, não existe milícia sem violência, né, doutor Moisés? Não existe. Isso é uma característica, inclusive, é um pré-requisito para que uma organização criminosa seja considerada milícia, que tenha o caráter coativo ali da ação, né? Normalmente armado, enfim, subjugando uma população de um determinado local, né? Uma das coisas faladas por vocês, doutor, até aquela ligação de 2 desses investigados que teriam se filiado a um partido político, que era o mesmo da Marielle, a Marielle Franco, a vereadora, né, que acabou sendo morta naquela ação que também provavelmente foi de milicianos. Qual era essa ligação deles? O Laerte, que como eu falei, foi um dos estopins da investigação, ele foi investigado também naquela ocasião, não teve nenhuma ligação propriamente com o homicídio da vereadora, mas chegou a ser investigado por integrar aquele grupo ali de milicianos da Muzema e do Rio das Pedras, né? E foi através dele que nós conseguimos startar a investigação que culminou nos mandados de prisões que hoje foram cumpridos. Quantos presos até agora, doutor Moisés? Até o momento, 15 presos, Isabelle.